Esse anime começa com um livro do Testamento Sagrado, que conta a história da humanidade no passado. E antigamente houve um conflito que fez com que apenas uma parte da Terra, chamado de Extremo Oriente, se tornasse habitável. E aí a gente vê um navio chamado Musashi, onde está uma professora chamada Oreo, que eu devo dizer que parece ainda mais legal do que a bolacha, e ela decidiu começar a treinar com sua turma do terceiro ano. E essa turma é formada por alunos de raças diferentes. Porém, assim que a professora começa a verificar os seus alunos, ela logo percebe que vários deles não estavam ali. E aí os alunos presentes começaram a dar alguns migués para proteger aqueles alunos que ainda não tinham aparecido. E a Oreo então começou a ouvir os motivos e ela decide começar a explicar as regras do seu treinamento de qualquer jeito. E o treinamento é bem simples, consiste em tentar machucá-la antes que ela chegue a um escritório. E a recompensa de quem conseguir feri-la vai ser simplesmente 5 dias sem aula. E depois de ouvir aquelas condições, todos os alunos ficam entusiasmados em ferir a sua professora. E logo que o treinamento começa, os alunos começam a seguir a professora usando suas habilidades como feitiços e contratos para tentar atacá-la. No entanto, ela é muito B10 e consegue evitar todos os ataques deles facilmente. Até que de repente uma garota chamada Dylan consegue alcançar a professora e a ataca com uma lança. Porém a Oreo se esquiva de cada um dos seus ataques e depois joga a garota contra um de seus companheiros. E aí só com uma atacada ela conseguiu nocautear 2 alunos de uma vez. E depois disso a Oreo continua correndo em direção ao seu escritório, até que um aluno chamado Tenzo aparece. E ele utiliza o seu estilo ninja para tentar criar uma distração para que o Yuruki, um parceiro dele que mais parece um mecha do que um aluno, consiga emboscar a professora. Porém isso não funciona porque a Oreo estende a sua arma e consegue assim neutralizar o Yuruki. E na sequência outro aluno chamado Nori com umas faixas na barriga aparece ali e tenta atacar a Oreo, porém ela consegue impedir os ataques dele muito facilmente. E aí na sequência uma garota chamada Isama aparece ali e utilizando seu arco ela dispara um forte projétil contra a professora. Porém a Oreo parece ter o sensor aranha e consegue perceber o tiro e logo cria uma estratégia para parar o projétil facilmente. E depois de tudo isso a Oreo está cada vez mais perto do seu alvo, porém então 2 bruxas chamadas Margaret e Naru aparecem juntas e tentando utilizar a sua magia elas disparam contra a professora, porém mais uma vez ela escapa do ataque. E enquanto está rolando esse teste a gente vê que o presidente da academia chamado Sakai está ali observando a prova inteira. E ao lado do Sakai nós temos uma garota muito bonita, porém que não é uma garota de verdade, chamada Musashi. E ela era responsável pelos preparativos de todo o navio. E a Musashi diz ao presidente que o navio estava indo em direção a Mika. E logo a gente entende que dentro desse anime existe uma organização internacional chamada União do Testamento. E essa organização zela pela história da humanidade, mantendo protegido o livro do Testamento. E inclusive o livro dizia que o fim do mundo estava próximo. E agora de volta à prova, a Oreo agora está chegando à linha de chegada e os alunos chegam totalmente exaustos e derrotados ali. Porém, quando todos estão ali, de repente um demônio aparece e a Oreo diz aos seus alunos que a verdadeira lição é ensiná-los a derrotar uma criatura daquela. E aí a professora começa a lutar contra o demônio como se fosse algo simples, e enquanto ela luta ela ainda explica aos seus alunos como enfrentá-lo. De verdade, se eu tivesse uma professora tão legal assim na escola, eu provavelmente seria um aluno melhor. E aí no meio da demonstração, de repente aparece o presidente do conselho estudantil e também chanceler de Musashi, que não é ninguém menos do que o nosso protagonista chamado Tori. E o Tori então explica aos seus colegas que ele decidiu faltar àquela aula para comprar um jogo diferenciado. E a professora ao ouvir aquilo fica completamente pistola com o aluno, obviamente. E depois de toda essa entrada pomposa, o protagonista diz aos seus colegas que ele planeja se confessar para a garota de quem ele gosta. No entanto, a Kimi, que é a irmã mais velha do Tori, começa a rir a pensar que ele vai se confessar para algum personagem de videogame. Porém, o Tori começa a negar aquilo constrangido e revela que ele irá confessar o seu amor a uma garota chamada Horizon. E depois de ouvir aquilo, todo mundo ali fica surpreso com as palavras dele. E logo a Kimi diz que a Horizon tinha morrido fazia 10 anos. Então era justo estar todo mundo chocado com o que o protagonista tinha acabado de falar, né? E o Tori diz que sabe que ela morreu já fazia 10 anos, porém ele diz que ainda está completamente determinado a fazer isso e que ele vai fazer no dia seguinte. E aí de repente a Oreo então interrompe a conversa e chuta o protagonista bem na costela, o que faz ele voar bem longe numa cena muito boa de se assistir. Por outro lado, havia uma boneca chamada Piuan do lado de fora de uma loja, e ela estava dando água a algumas criaturas sombrias que estavam por ali. E de repente uma garota chamada Seju aparece e fica inconsciente. E a Piuan, vendo aquela cena, de repente, quando ela estava tranquilona, fica totalmente chocada com aquilo e decide contar o que tinha acontecido pro seu chefe. Ou melhor dizendo, ela decide contar isso pra sua chefe, chamada Yoshi, que logo acolhe a garota e também dá um pouco de alimento para Seju. E quando está um pouco recuperada, Seju revela que ela é a vice-presidente do conselho estudantil. E por ela ser mais responsável que o protagonista, ela então foi encarregada de acompanhar Sakai e Mika. E após ouvir sobre o Tori, a Yoshi revela que já fazia 10 anos que ele não colocava os pés na sua loja.
loja. Até que de repente ele começou a aparecer ali todas as manhãs desde que a P1 tinha chegado. E sinceramente, Tori, não vou te julgar aqui, eu entendo seus motivos e respeito você, bro. E aí depois disso, então, eu acho que recomenda que a Seju siga o caminho do remorso, que é o mais fácil. E aí a cena corta e estamos de volta aos alunos do terceiro ano que agora estão na sala de aula. E com isso a professora pede a uma garota cega chamada Suzu que explique a guerra de unificação. E a Suzu toda fofinha responde que o estado divino do Extremo Oriente havia sido separado dos estados harmônicos e de repente o protagonista interrompe a explicação dela. E ele simplesmente diz que se a Suzu errar alguma coisa ela vai receber uma punição por isso. E após a interrupção do Tori, todo mundo começa a conversar e atrapalha a aula, até que uma aluna chamada Osama se levanta e continua a história da Suzu. E a Osama menciona que a guerra fez com que os estados harmônicos se unissem ao estado divino, formando assim apenas uma zona habitável na Terra, que se separa em vários reinos representando diferentes nações antigas. E toda essa situação é mediada pela união do testamento, e assim ela finaliza a explicação. E o Tori, então, ignorando toda a explicação da Osama, se levanta e avisa todo mundo que vai fazer uma festa à noite para comemorar a sua confissão do dia. E ele pede para que todos se reúnam na escola para realizar essa comemoração, olha só. Eu confesso que eu seria amigo do Tori, ele parece uma ótima influência para você andar no recreio, não parece? E aí de repente a Osama menciona que ultimamente tinha tido vários casos com fantasmas na escola. E o Tori diz que aquilo ali era muito simples, eles apenas teriam que exorcizar os fantasmas. E neste momento a professora lembra que ela está ali para trabalhar e interrompe seus alunos. E ela diz ao Tori que ele deve pagar pelo castigo de Suzu, pois ela errou um pedacinho da história. E como castigo, o Tori tem então que tirar algumas peças de sua roupa na frente de todos os seus colegas. Eu já vi muita escola maluca em anime, mas eu acho que desse anime aqui tá superando todas, viu? E enquanto isso, o rei de Musashi, chamado Yoshinao, aproxima-se do salão acompanhado por um novo aluno chamado Izuma, que é o filho do imperador do Extremo Oriente. E logo que o rei todo-poderoso abre a porta, ele encontra o nosso protagonista ali, ó, sem nada, sem nada. E a Ori então percebe a presença do rei e fecha a porta rapidamente, completamente em choque, ela que tinha mandado ele ficar daquele jeito. E depois ela reabre a porta e tenta fingir que tá tudo bem, agindo com maior normalidade. E enquanto isso a gente vê que a Seju está indo ao cemitério, e quando ela chega lá ela encontra a P1. As duas começam a conversar e a Seju conta a ela que veio visitar o túmulo da sua mãe, já que ela vinha de Mika, e ela também revela que a sua família a sujeitou a uma mudança de gênero. E isso porque ela deveria representar a sua família nos assuntos internos de Mika como um homem. Porém, felizmente a cirurgia final foi cancelada, então ela perdeu apenas a parte de cima. Da cintura pra baixo continua tudo certo do jeito que ela queria, pelo menos, né? O que é certo não sou eu que julgo. E além de tudo, a Seju menciona que Mika confiou em bonecos androides que parecem humanos e a sua família foi forçada a fugir para Musashi. E aqui nesse momento eu fiquei com um pouco de dó da P1, porque imagina você ir até um cemitério por algum motivo e chegar alguém que não para de falar porque a Seju contou a história da vida dela inteira assim do nada. Mas enfim, depois disso o navio começa a avisar que já estão fechados para Mika. E com isso outro navio aparece que passa a transmitir a imagem do senhor de Mika chamado Matsu. E o Matsu então diz que preparou fogos de artifício para todos. Então a nave Musashi pousa oficialmente na terra de Mika. Portanto, Sakai e Seju vão até um ponto de encontro e no caminho se deparam com um navio de Senjus. E esse tal de Senjus é simplesmente o presidente da União do Testamento e representante da Itália. E eles estão ali para tratar de negociar o desenvolvimento de um pecado capital. Porém, aqui no anime isso daí é uma analogia para armas poderosas que têm o nome inspirado nesses pecados. Mas no caso são armas incrivelmente poderosas mesmo. Então a Seju diz a Sakai que deseja seguir o caminho do remorso. E aí Sakai responde que tudo bem, pode ir, vai lá se você quer. E aí os dois então se separam. E depois Sakai começa a caminhar por uma floresta em Mika. E lá ela cruza o caminho de dois ex-companheiros chamados Saki e Tata. E no meio de toda essa situação, uma garota chamada Fuji, que é a filha da Tata, aparece ali e tenta atacar o Sakai de surpresa. Porém o Sakai tem ótimos reflexos, apesar da sua aparência de velho derrotado, e consegue se esquivar com facilidade. E aí ele aproveita a abertura que foi criada para fazer então um carinho na Fuji. Isso deixa a garota completamente pistola, porém o Sakai não dá bola pra isso e logo ele se vira e começa a conversar com seus velhos amigos como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, Kimi está sentada na escada observando Tori, que está neste momento também tentando entrar no caminho do remorso. E enquanto isso a Seju encontra Margit, que a convida para a festa que eles vão fazer aquela noite. E antes de se despedirem, a Margit entrega para ela um jogo para que ela entregue pro Tori. E Seju em seguida vai visitar a estrada do remorso e no caminho ela encontra uma carruagem onde está o seu pai. Seu pai começa a conversar com ela, porém neste momento Tori aparece correndo de medo ali. E por mais que ele parecesse assustado, no entanto ele para ao ver Seju e agradece a ela por trazer o jogo para ele. E depois de pegar o jogo que a Margit tinha deixado com ela, ele vai embora dali. E aí de repente um companheiro do
do pai de Seju se surpreende ao ver o Tori, e ele então revela que o Lord Matsu tinha uma filha chamada Horizon que havia perdido a vida acidentalmente anos antes naquele mesmo caminho, justamente enquanto ela estava ao lado do Tori, e ao ouvir isso a Seju fica completamente chocada. E lembrando que Horizon é o nome da garota a qual o protagonista estava dizendo que ia se declarar, vocês lembram, né? E assim mais tarde naquela noite os alunos se reúnem do lado de fora da academia, e eles então começam a conversar sobre o exorcismo que eles estão prestes a realizar para se livrar dos fantasmas. E aí então o Tori sai da escola e avisa que está tudo pronto, e então os alunos começam a andar pelos corredores da escola, e enquanto eles fazem isso eles vão se deparando com monstros que aparentemente estão disfarçados. Porém, enquanto caminham, os estudantes usam suas habilidades mágicas para espantar as criaturas com seus poderes. E assim vários monstros vão começando a fugir da escola. Porém, neste momento, o rei Yoshinao aparece por ali e ele aparenta estar completamente irritado, e ao ver Suzu ele começa a interrogá-la, o que faz com que a garota entre em pânico, mas naquele momento o Tori aparece para interromper o rei, e depois de interromper o rei, você sabe, né, ele começou a tomar mó sermão ali. Felizmente para o protagonista a discussão deles é interrompida quando Suzu começa a apontar para um lugar, e ao olharem naquela direção todos percebem que atrás de Izuma havia uma garota fantasma, e essa garota logo começa a chorar porque ela não consegue encontrar os seus pais. Corta a cena e agora a gente vê que o Sakai está ali bebendo com seus velhos amigos, ele então convida a Fuji para a academia Musashi, e ele fala pra ela que se ela for pra lá ela vai poder estudar com a sua prima Seju. No entanto, Tata logo interrompe o Sakai e diz que Fuji já faz parte da guarda de Mika, e que se ela quisesse se juntar à academia Musashi, primeiramente ela teria que completar algumas missões para ficar livre. E aí de repente aparece por ali um boneco humanoide chamado Kazuno, que possui o espírito da esposa de Tata. E aí nem preciso dizer mais nada, né? Com o espírito de uma boa esposa, logo o Kazuno começa a dar um sermão no Tata. E aí o Sakai também tenta entrar na onda para fazer logo uma fritada do Tata, porém Kazuno ameaça ele com um bastão mágico, pois ela não permite que ninguém insulte o seu mestre além dela. E depois de toda essa vergonha de ter tomado um esculacho de uma esposa androide, o Tata decide ir embora. E enquanto isso, fora do restaurante, o Sakai pergunta ao Saki sobre o androide P1, e Saki pergunta se ele conhece o ser que chama as almas, deixando assim o Sakai um pouco confuso com aquela pergunta. Por outro lado, a gente vê que o Tata se encontra em uma rua deserta com Kazuno, e enquanto eles estão ali, eles começam a falar sobre um espanhol chamado Muni, e então o Tata menciona que nunca vai poder ver Muni lutar contra sua filha Fuji. E depois disso, o Kazuno avisa que eles estão prontos para soltar os fogos de artifício, e o Tata então sai do local. De repente, o Kazuno convoca vários bonecos e ordena que eles cumpram a sua missão. Logo, cada um deles é separado, e então o Kazuno contata Matsu e diz a ele que está tudo indo conforme o planejado. E aí mais tarde naquela noite, Tata se encontra fora do castelo de Mika, e ele ordena que os seus androides humanoides comecem a emboscada. Assim, os bonecos lançam o ataque e começam a emboscar vários guardas espanhóis ao redor do castelo. Por outro lado, Sakai recebe alguns papéis de uma boneca que foram escritos por Saki. Porém, quando ele olha os papéis, ele percebe que está tudo em branco, então ele começa a correr. Depois de alguns minutos correndo, ele chega até o quarto de Saki e percebe que há um símbolo estranho na parede. E depois disso, ele percebe que os papéis possuem algo escrito. Porém, para conseguir ler, ele precisava ser lido contra a luz da lua. E ele consegue então ler as seguintes palavras: Nikai Omark e Projeto Gênesis em 2 folhas. E depois de ler isso, Sakai começa a procurar Saki, mas no caminho ele encontra Tata e Kazuno mais uma vez. E nisso começam a passar pelos céus alguns robôs gigantes chamados Deuses da Guerra. E aí o Sakai ouve um grande barulho que vem das placas tectônicas. E o Tata diz ao Sakai que eles começaram um derretimento por ordem de Matsu, já que eles planejam destruir Mika, o que deixa o Sakai completamente surpreso. E o Tata então revela que não havia sobrado ninguém em Mika além dos bonecos que estavam lá. E depois de ouvir aquilo, o Sakai se coloca em guarda para enfrentar o Tata. Porém, ele diz que não tem tempo para lutar com ele, pois ele deve impedir os membros da União do Testamento, pois de acordo com ele, eles estavam prestes a arruinar todos seus planos, e então ele vai embora. E aí de repente o reator do castelo de Mika começa a emitir uma enorme luz para o céu, e essa luz é tão intensa que ela pode ser mesmo vista da nave Musashi. Seju também percebe a luz e logo encontra P1 junto com seus bichinhos, e as duas então decidem ir juntas para outro local para descobrir o que estava acontecendo. E enquanto isso, a gente vê vários soldados da União do Testamento tentando impedir a explosão. Porém, o Kazuno aparece por ali e começa a interceptar todos eles com seus poderes. Kazuno então cria espadas do chão para lutar contra os deuses da guerra e consegue combatê-los apesar da enorme diferença de tamanho entre eles. E no meio da batalha, um deus da guerra dispara um canhão contra Kazuno. Porém, ela consegue derretê-lo com um feitiço e atira de volta contra ele, fazendo então com que o deus da guerra seja nocauteado, pois ela é braba. Então logo outro deus da guerra aparece, e com isso Tata aparece também e lança seu Bok.
incapacitando dessa forma o robô restante. Em seguida, Tata e Kazuno agora estão se dirigindo ao castelo principal. Porém, com isso ela percebe algo estranho, então ela tenta desviar de um ataque desconhecido em sua direção. Porém, o sensor aranha não funcionou tão rápido dessa vez e ela perdeu metade do seu corpo. E logo vemos Muni, a causa do ataque, que afirma estar ali em nome da União do Testamento. E Muni revela que possui a Arma da Preguiça, que faz parte dos 8 pecados capitais e é uma das armas mais poderosas. Vocês lembram que eu falei que as armas mais poderosas desse mundo aqui têm o nome dos pecados capitais, né? É importante lembrar disso. E Muni então pede a Tata que se renda logo para facilitar as coisas. No entanto, Tata responde aquilo usando seu Boque mais uma vez, mas Muni evita o ataque facilmente, pois ele sabe da técnica e sabe também que Boque pode cortar tudo que estiver refletido em sua lâmina. Sendo assim, ele segue a estratégia e decide evitar ver o seu reflexo. E aí neste momento o castelo então começa a se abrir em Matsu, e tudo o que está acontecendo ali está sendo transmitido para o mundo. E logo Muni recebe a mensagem que só tem 5 minutos para impedir a explosão de todos os reatores. E mesmo não tendo muito tempo, Muni decide perguntar por que ele queria destruir Mika. E Matsu responde que faz isso porque é interessante, pois ele acha aquilo divertido. E diferente do que o testamento dizia, ele não estava disposto a aceitar o fim do mundo. Na cabeça dele, contrariar o destino era algo legal e ele queria impedir o fim do mundo. Era isso, era a coisa mais legal que ele podia fazer. E Matsu então menciona que uma das maneiras de evitar isso seria unindo os pecados capitais, as armas poderosas. E Muni diz a ele que nesse caso as nações lutariam pelas 8 armas. E Matsu então responde pra ele e revela que na verdade não são realmente 8 armas, pois ele criou uma 9ª arma sem que ninguém soubesse, e aquela ali representava o ciúme. O cara simplesmente criou outro pecado capital, a gente tem que respeitar, vai. E neste momento então ele revela que a P1 possui a alma de Horizon, e que ela é o 9º pecado capital, o pecado dos ciúmes, e ela é inclusive capaz de absorver as outras armas sozinha. E ao ouvir aquilo, Tori começa então a correr para encontrar Horizon e vários de seus companheiros acompanham ele. Agora tá explicado porque ele começou a aparecer ali junto com a Yoshi, vocês lembram, né? Desde que a P1 tinha aparecido também. E enquanto isso, Muni fica para tentar impedir Matsu, porém Tata não deixa. E aí os dois começam a lutar novamente e começam a trocar ataques diferentes. Porém, depois de vários minutos de batalha e estando em desvantagem numérica, Muni acaba caindo na armadilha feita por Kazuno, que logo começa a usar um jutsu para trancá-lo em uma prisão de madeira. E nesse ponto, Tata consegue usar o Boque e derrota Muni finalmente. Porém, antes que ele estivesse completamente derrotado, ele usa sua arma, que após ser ativada se transforma em um canhão que é apontado para o castelo. E nesse meio tempo, Kazuno entrega sua alma de volta para o Tata. E como ele era um androide humanoide, depois de ter a sua alma desassociada ao seu corpo, ele começa a desligar. Porém, antes que isso acontecesse, o filho da mãe do Tata joga ele em direção ao canhão e ele leva então um tiro. E com a ajuda da sua técnica, eles conseguem então desviar o poder da arma, sendo que aquele canhão que tinha sido disparado pelo Muni era a arma do pecado capital da preguiça. E depois disso, a esposa de Muni, chamada Jin, aparece e começa a conversar com Tata. E ela diz a ele que está proibida de lutar, então ela só apareceu ali para levar o Muni de volta. Tata então entrega o Boque para ela e pede para que ela dê ele para Fuji, a sua filha. E ele então pergunta se ela realmente quer uma revanche. Ela responde que sim, porém como ela está incapacitada de lutar, ela pega suas coisas e vai embora. Corta a cena e a gente vê que Seju está agora ao lado de Horizon, que até então nós estávamos chamando aqui de P1, porque ela está com a alma da Horizon. Porém neste momento aparece um navio ali para prendê-la a fim de extrair o pecado do ciúme de dentro dela. Felizmente o Tori chega ao local bem nesse momento, porém ele acaba sendo baleado por um dos soldados com seus amigos. E depois de ver seus amigos feridos, Horizon decide então partir com os militares para não causar mais problemas. Porém o Tori não quer deixar ela fazer isso, então ele começa a causar um maior tumulto e logo um soldado vai até ele para acabar com ele de uma vez. Felizmente a Seju sentiu o que estava prestes a acontecer e ela então deu um chute no Tori para deixá-lo inconsciente, porque assim ele não causaria mais problemas e também o soldado esqueceria de acabar com ele. E depois disso, Mika começa a ser destruída por uma grande explosão. E devido àquela explosão, diversas pessoas acabam perdendo a vida, incluindo Matsu. E então nós vemos Tata, que antes de morrer diz a Kazuno que eles vão ficar juntos para sempre. E aí, dias depois que aconteceu aquele conflito e a explosão em Mika, Sakai conversa com Musashi e lhe conta que Horizon foi condenada a perder a vida. E tudo isso só por ela ser filha de Matsu, então ela deve arcar com as responsabilidades do governante. E como eles haviam perdido a capital Mika, agora ela seria responsável
responsabilizada por isso. Porém, neste momento aparece ali o vice-presidente da Itália chamado Galileu. Ele chega ali com Sentius e começa a conversar com Sakai. E ele chega ali se gabando, dizendo que a Itália vai reconquistar tudo o que eles haviam perdido. E o Sakai fica completamente furioso depois de ouvir as palavras dele. Por outro lado, os alunos se reúnem na sala de aula e começam a conversar sobre os problemas políticos e econômicos que a morte da Horizon traria. E aí, de repente, uma garota chamada Eiji menciona que a academia de Musashi tinha perdido a autoridade na política. E a única pessoa que ainda tinha algum poder político ali era Seju apenas. Sendo assim, a Eiji decide pedir a opinião a um estudante chamado Shiro, que é especialista em economia e mercado na escola. E Shiro imediatamente se levanta e começa a explicar para todos o que poderia acontecer se eles se rebelassem contra a União do Testamento. E após apresentar os motivos negativos, ele menciona que deveriam pedir ajuda a Seju, pois aquela era a única maneira que ele via de salvar Horizon e Musashi ao mesmo tempo. Porém, a conversa deles é logo interrompida pela professora Biscoito Oreo, que liga a TV da sala e mostra a eles uma transmissão ao vivo de um encontro entre a Itália e a Espanha, onde Jin se encontra com Fuji, a filha do Tata, para entregar o boque que tinha pegado. E imediatamente após esse momento, Fuji tenta atacá-la, mas Muni intervém e entrega a lança para Fuji, que depois de receber a arma de seu pai, decide então finalmente recuar. E aí depois disso, Oreo pede aos seus alunos que escrevam uma redação sobre o que eles desejavam fazer. E a Oreo pede para que a Suzu leia a redação dela para a turma. E bem, como a Suzu não tem essa habilidade, né, ela pede para que a Sama leia para ela. E a Sama lê que Suzu tinha medo de subir as escadas quando era pequena. Porém, ela superou isso porque naquela época ela foi ajudada tanto pelo Tori quanto pela Horizon. E aí neste momento a Suzu começa a chorar e revela que gostaria que o Tori e a Horizon estivessem juntos. Então ela interrompe a leitura e pede para que o Tori vá salvar a Horizon de todo jeito. E aí o protagonista então diz a ela que já estava planejando salvar a Horizon de qualquer maneira. E ele completa dizendo que ajudou ela porque daquela vez ele achou que ela era gentil. Ori interrompe a conversa deles para falar com Tori, porém mais uma vez ele relaxa e começa a ignorar a professora. Então a Oreo bate nele com força e depois envolve ele em uma toalha de mesa para que eles possam conversar sobre resgatar a Horizon. E depois de conversarem em grupo, eles decidem que a melhor coisa que eles podem fazer para resgatar a Horizon é realmente ter uma reunião com a Seju. E enquanto isso, a Suma cuida do fantasma da escola. Com isso, uma garota chamada Miriam, que também faz parte da turma de Tori, entra na sala. E ela diz a Asuma que ele deveria estar atento à sua posição como príncipe, já que o estado atual do Extremo Oriente está um completo caos. Porém, também Miriam diz a ele que deve contar com os meninos por enquanto. Por outro lado, os alunos de Musashi estão fora da academia quando estão prestes a iniciar um debate que será transmitido para todo mundo. Seju é acompanhada por duas garotas chamadas Maido e Nao. E Nao explica que está do lado de Seju para representar o clube de engenharia. Em seguida, Maido menciona que pertence ao grupo dos nobres cavaleiros e por isso se juntou a Seju, pois como cavaleiro tinha a obrigação de evitar ações que poderiam custar a vida de muitas pessoas. Shiro então menciona a Seju que ela representará a União do Testamento e eles representarão os Musashi, já que nessa época as questões políticas são supervisionadas pelos próprios estudantes da academia. E neste momento então a professora Biscoito Oreo começa a explicar as regras do encontro, e ela diz que cada lado terá 3 representantes e que vencerá o time que conseguir 2 vitórias ali. Ela explica ainda que se Seju vencer, Horizon será deixada para trás para perder a vida de uma vez. No entanto, se Musashi vencer, eles irão salvá-la de todo jeito. E de repente o parceiro de Oreo menciona que eles podem tentar se convencer como quiserem. Portanto, Nao decide ir primeiro, pois quer saber como Musashi planeja lutar contra a falta de armamentos. E aí Nao invoca um deus da guerra chamado Suzaku e Shiro decide ir para o lado de Musashi. Então agora ele lança um ataque contra ele, mas Shiro interrompe o ataque e explica então que sua habilidade é baseada no contrato de mercadorias. Então ele consegue o poder de alguns soldados pagando eles com dinheiro. E depois de uma longa batalha pela cidade de Musashi, Shiro consegue derrotar o Suzaku, o que faz com que Nao caia derrotado e Shiro oferece a Nao um emprego para todo o clube de engenharia. Pois é, eu nunca fui derrotado desse jeito. Imagina, você é derrotado e no final ganha um emprego? Qual a melhor forma, né? E ele fala que vai precisar do clube de engenharia porque Musashi deveria continuar voando para continuar gerando dinheiro pro Shiro. E ele então estende a mão para ela e passa a considerá-la como uma aliada. E aí na sequência, Maido se oferece para ser a segunda participante, sabendo que ela é uma cavaleira cujo dever é proteger todos. E para enfrentá-la, os meninos então decidem mandar Suzu, fazendo com que Maido se surpreenda ao vê-la. E Maido então se ajoelha diante da Suzu e ao ver isso, o secretário do conselho, que se chama Nessian, pede para que a Suzu impeça aquilo porque Maido está planejando perder no final. Só que se ela fizer aquilo, Musashi vai ficar sem cavaleiros. Então eles não teriam como lutar contra a União Testamentária sem cavaleiros. E aí neste momento a Suzu entende o que está acontecendo e quer impedir a Maido de se ajoelhar, porém ela tropeça. E aí a Maido, vendo aquilo, interrompe a sua declaração para ajudar a sua amiga, fazendo com que ela acidentalmente
finalmente ganhe a partida. Então Maido diz a Tori que deseja servir como agente especial e que eles eram iguais no final. E para a partida final eles decidem deixar que Seju e Tori se enfrentem. E de repente o protagonista decide deixar a sua posição clara e menciona que eles devem esquecer a ideia de salvar Horizon. E bem, ele estava prestes a se declarar pra ele, estava fazendo tudo aquilo pra salvar ela e do nada ele meteu essa, deixando todo mundo que estava vendo a live completamente chocado. Tá todo mundo surpreso com aquilo, mas logo o protagonista revela o seu plano. Ele afirma que tomou a posição oposta para que a Seju tivesse que defender Horizon. Pois é, acabamos de descobrir que o Tori tem um cérebro, ótima notícia nesse momento do anime. E Seju então começa a falar sobre os motivos positivos que trarão salvá-la e menciona que não é justo que Horizon carregue os pecados de Matsu. E a Seju fortalece esse argumento em defesa da Horizon, dizendo que ela nem era ainda a líder quando tinha acontecido o incidente de Mika. Portanto, ela menciona que o restante de Mika podia ser anexado a Musashi e assim ela também poderia ser salva. Porém, quando parece que ela está começando a convencer os cidadãos e todo mundo que tá vendo a live, Sentius aparece ali mais uma vez para interrompê-la e decide ter um debate direto com Seju. E aí a Seju dá uma aula de argumentação sobre a posição da Horizon. No entanto, Sentius começa a tirar Seju da discussão e revela o seu verdadeiro gênero. Pois é, vocês lembram lá atrás quando eu falei que ela foi forçada a passar por uma mudança porque tinha que ser um líder como um homem, toda aquela coisa que eu falei lá no começo? Pois é, basicamente o Sentius expôs aquilo para todo mundo para descredibilizar totalmente a imagem da Seju. Porém, diferente dos demais, o Tori fica animado e interrompe o debate, então ele vai até a Seju e abaixa as calças para ver se ela realmente era uma garota ou não. E depois disso, o Tori diz ao Sentius que ele decide confiar na Seju de toda forma, já que ela deu para ele argumentos muito bons que davam a chance de salvar a Horizon. E aí, mesmo depois de ter passado tanta vergonha e depois do que o Tori fez com ela, a Seju acaba recuperando a sua confiança. E ela menciona que a partir de agora Musashi funcionará como um estado independente no Extremo Oriente, pois assim eles poderão buscar os 8 pecados capitais junto com Horizon e assim evitar o fim do mundo, que era o que toda aquela galera do Testamento tava falando que ia acontecer e que eles estão agora se opondo de uma vez. E ela ressalta que além de tudo isso também tem um benefício internacional ao ser obtido com o salvamento da Horizon. Porém o Sentius interrompe eles dizendo que eles não têm o direito de ter tanto poder, mas com isso a Seju revela que os pecados são formados pelos sentimentos de Horizon e que ela está disposta a devolvê-los a ele para que tudo fique tranquilo entre as nações. Porém, ao ouvir aquilo, Sentius decide enviar Galileu para a academia, e ao vê-lo, Uruk lança um ataque contra ele imediatamente. No entanto, Galileu impede ele usando a arma do pecado da luxúria, e assim ele destrói a arma do Uruk em um segundo. E de repente, Nori tenta acertá-lo com os punhos, mas não adianta, e Galileu derruba os dois usando sua habilidade de gravidade. Ele então se teletransporta na frente de Seju, pronto para acabar com ela. Pois é, parece que tá prestes a rolar uma guerra civil dentro da própria academia. Porém, agora a gente vai acabando a primeira parte desse recap. Se você quer saber o que vai acontecer com a Seju, deixa o seu like aqui. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e deixa um comentário falando que você quer a parte 2. Mas ó, tem que se inscrever no canal, hein? Se você viu 30 minutos de vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, eu acho que eu mereço uma chance, né? E eu quero anunciar pra vocês que hoje vai ter um segundo vídeo aqui no canal, hein? A partir de agora, 2 vídeos por dia no Tio Bruce, hein? Então se inscreve pra você não perder os recaps mais brabos aqui do YouTube, porque é isso, eu tô com a moral lá em cima agora. Brincadeira, só quis fazer a piada mesmo, tá? Só tô fazendo piada mesmo, não fiquem bravos comigo, outros canais de recap era só uma piada. Mas enfim, galera, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Fiquem ligados no próximo vídeo que vai sair ainda hoje. E a gente se vê então muito em breve. Valeu, tchau, tchau!